Olá, muito boa noite. 3.900.000 habitantes. Esta é a população da região metropolitana do Recife, que há 9 meses da Copa do Mundo vive dias de angústia, impaciência e espera nos congestionamentos. A região tem 11 corredores de transportes e 4 perimetrais. Além dos buracos que irritam qualquer motorista, as ruas e avenidas se transformaram num gigantesco canteiro de obras. Para todos os lados tem tratores, caminhões, trabalhadores e plaquetinhas. Estamos em obra, desvio. Mais de 2 bilhões de reais estão sendo investidos na mobilidade urbana. 7 obras das 19 que foram prometidas ainda estão faltando ser concluídas. E entre elas, Via Mangue, Passarela do Aeroporto, Corredor Norte-Sul, Corredor Leste-Oeste e o Terminal Marítimo de Passageiros. Será que vai dar tempo? E até lá, como resolver a questão do trânsito e não passar 1, 2 horas até diante de um volante para chegar em casa ou no trabalho? Gilberto Pimentel, secretário executivo da Secopa, e Fernando Jordão, engenheiro de transportes e professor da UFPE, são os nossos convidados de hoje para falar sobre trânsito e obras de mobilidade urbana. Boa noite, senhores. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Gilberto, quais obras vão ficar prontas e prontas antes da Copa do Mundo? Existe uma grande preocupação, né, com a entrega das obras. É importante dizer que o governo tem uma determinação, uma prioridade para a entrega das obras da Copa do Mundo de 2014, tanto que antecipou uma série de obras em função da Copa das Confederações. Inicialmente, essas obras que já estão concluídas, as 12 que já estão concluídas, não teriam o prazo de 2013. Com a possibilidade de sediarmos esse evento internacional agora no último mês de junho, se antecipou, assim como se antecipou a entrega da Arena Pernambuco. Restam 7 obras, 5 serão entregues ainda esse ano. Gilberto, essas obras que estão faltando, e principalmente o Corredor Leste-Oeste e a Via Mangue, são as obras mais importantes e é onde, de fato, a população vai sentir o investimento que foi feito pelo governo? Sem dúvidas. Para a população do Recife, Olinda, Jabotão dos Guararapes, Corredor Leste-Oeste, o Corredor Norte-Sul, a Via Mangue são obras que mudam o dia a dia da cidade. Para o morador da Zona Norte da cidade, a gente tem o Corredor Leste-Oeste como uma obra prioritária. Zona Sul, Via Mangue. Para o morador da Zona da Mata Norte, ele já sente hoje um reflexo no seu dia a dia, com a duplicação da BR-408. Essas 3 obras que você citou, o Leste-Oeste, a Via Mangue, o Norte e Sul, realmente elas vão ter um impacto maior no nosso dia a dia. Quem se desloca, quem mora na Zona Sul e vai para o centro da cidade. Então, ainda existem alguns meses que a gente vai ter um certo transtorno na cidade, mas certamente a partir de março do ano que vem, quando se encerra a última obra prometida para a Copa do Mundo de 2014, a gente vai ter uma realidade melhor no dia a dia da população recifense. Bom, professor, na opinião do senhor, quando essas obras ficarem prontas, vai ser uma maravilha, né? Andar de carro, ônibus, mas até lá todo mundo está pagando um preço muito alto. O que está acontecendo no presente momento e possivelmente ainda por um bom tempo é que é a morte anunciada. Isso já foi previsto, já foi avaliado lá atrás, há cerca de 10, 15 anos, quando a gente percebeu que não estava se fazendo mais planejamento de transporte, não estava mais se fazendo investimentos em transporte e só com a presença, a ocorrência de um grande evento como Copa do Mundo é que então acendeu a luz para dar a diretriz para a região metropolitana dizer que nós estamos num processo de mobilização da nossa população. Quer dizer, a gente não tem para onde correr, apesar de todas essas obras que estão sendo feitas. Nós temos aí um cenário que se apresenta de forma mais agradável para o morador, né? Porque não é só a obra da infraestrutura em si, né? A infraestrutura das ruas, das vias. A gente também tem um investimento na melhoria do transporte público, né? Porque essa é uma grande questão. Melhorar o transporte público de passageiros da região metropolitana do Recife. Adiantaria pouco construir vias se a gente não tem uma melhoria do sistema de monitoramento do transporte, uma capacitação das pessoas que trabalham no transporte. Então é um conjunto de obras que o governo, né, e nas diferentes instâncias, o governo federal, governos municipais e o governo do estado, vem fazendo para tentar melhorar a qualidade de vida. Então, mas, Gilberto e professor, a gente pode até entender que o que está sendo investido é muito bom
para o futuro. Tanto é que, por exemplo, assim, as obras mais importantes, que são essas que eu citei ainda há pouco, elas devem ser concluídas até o final do ano ou então o ano que vem. Isso, Mas ano que vem. e até lá? A população vai continuar nesse sufoco da rua ou existem alternativas? Ou não se pensou, vamos pensar nas obras para o futuro, mas no presente a gente vai ter que continuar sofrendo, com buracos. A situação já estava estrangulada independentemente de Copa do Mundo. É importante a gente registrar isso. Esse conjunto de obras que está sendo executado, esse conjunto de obras são planos, projetos previstos, o professor Fernando Jordão sabe muito melhor do que eu, projetos previstos há anos para a cidade do Recife, que estão sendo executados. Faltava, na realidade, um função grande evento e recursos. Exatamente, uma prioridade. Foi aí que a Copa do Mundo se apresentou como essa oportunidade. Evidentemente que causa o transtorno. Em nenhum momento o governo imaginou que não poderia causar o transtorno, mas causa o transtorno em função de um processo histórico de não investimento no planejamento urbano da região metropolitana. Mas, Eliana, além das obras, é muito importante saber que o objetivo do projeto, de todo esse conjunto de obras e projetos que o Estado está conduzindo, é no sentido de tirar o cidadão do automóvel para o transporte coletivo. Estou dizendo coletivo que pode ser por BRT, pode ser por VLT, pode ser por metrô, pode ser por ônibus comum, mas o transporte coletivo. Caso não seja feito isso, todas essas obras, no curto prazo, elas vão estar também com problemas de imobilidade de transporte. Ou seja, elas correrão o risco de se tornarem inviáveis. E aí exige também um processo educativo, né? Um processo de mudança cultural para que as pessoas também utilizem o transporte público. Né? Exatamente, a educação. De educação, de utilidade. No dia a dia das pessoas, 70%, 80% das suas atividades, das suas motivações de viagem, podem ser muito bem supridas com o transporte coletivo. Se você vai todo dia para o trabalho, sai de casa, vai para o trabalho, do trabalho para casa, esse movimento pode ser muito bem amparado, realizado pelo transporte público. Então, agora, se você vai ao médico, se você vai à faculdade, se você já vai a uma outra atividade, evidentemente que ele precisa ou do carro particular ou do táxi, ou do ônibus de menor capacidade. Então, quando se planeja o transporte para uma cidade, 70%, 80% das atividades, dos motivos de viagem, compras, trabalho, escola, esses deverão ser atendidos pelo transporte coletivo. Mas aí, por exemplo, isso só vai poder acontecer aqui quando essas obras estiverem prontas, porque os ônibus ou os trens do metrô, os novos, só começarão a funcionar quando toda essa malha estiver pronta? Em relação ao metrô, já existe uma ampliação da frota, né? Desde o mês de janeiro, agora de 2013, que o governo federal, o CBTU, já vem ampliando o número de trens. Não existe, até o momento, uma previsão de ampliação da malha do metrô aqui na região metropolitana do Recife, que seria uma outra necessidade. E assim o governo federal deve entender mais adiante. Por enquanto, Eliana, para ser bem preciso, a gente vai viver ainda alguns meses, sobretudo porque essas obras, né, as obras prioritárias que agora a gente está entrando na fase final de execução, são obras que cortam o eixo urbano da cidade, o principal eixo urbano. Liga o norte ao sul, o leste ao oeste, então é onde tem o maior volume de comércio, o maior volume administrativo da cidade está justamente aí. Então as pessoas vão... Então, atenção, motoristas, vão ter que ter muita paciência, mais do que já estão tendo atualmente paciência, no trânsito. E aí, por parte do governo, informação. E esse é o objetivo do governo, informar, para que as pessoas entendam o porquê daquela intervenção e que as pessoas saibam qual é o resultado daquela intervenção. Por exemplo, nós temos aqui várias perguntas que a gente vai fazer ao longo do programa e sugestões também que os telespectadores enviaram para a gente. E uma dessas perguntas, ele coloca o seguinte: nas obras que estão ocorrendo ao longo da Avenida Caxangá, por que essas obras não podem ser realizadas, por exemplo, à noite, quando diminui o volume de veículos, para evitar tantos congestionamentos, tantos aborrecimentos e muitas vezes acidentes que podem levar à morte? Na verdade, existe um planejamento, os engenheiros planejam as obras de acordo com esse volume, de acordo com o ambiente onde ela é realizada, mas a gente tem um prazo final, né? Até mesmo para que a gente consiga cumprir, honrar com o compromisso do governo do Estado. Nós precisamos estar com esse conjunto de obras concluído até o início da Copa do Mundo no próximo ano. Então, mesmo assim, entenda, muito trabalho não pode ser feito à noite?
Já existe alguma rotina de trabalho à noite. Mas muito pouco. Poderia ser, até tem muitas questões trabalhistas que a gente precisa entender, as empreiteiras elas têm algumas restrições, mas evidentemente toda opinião, toda sugestão é bem-vinda, sobretudo quando a gente está enfrentando um projeto que talvez seja o maior projeto que o governo do Estado encampou nos últimos anos. Eu acho que aí, Eliana, você tocou num ponto de grande importância. A gente pode ver até que uma obra privada, por exemplo, a própria Arena, ela para cumprir um determinado prazo, ela fez uso de mão de obra trabalhando de dia, de noite, sábado, domingo, feriado. Feriado, exato. Porque esses corredores poderiam, o pessoal poderia trabalhar final de semana? No que pese ela ter um prazo para o início dos jogos. Mas é como você disse, as obras vão acontecer para um determinado evento, a Copa do Mundo, mas hoje o cidadão já sofre isso. Então o governo poderia muito bem, secretário, me permite essa sugestão, poderia muito bem levar em consideração o sofrimento da população, os seus deslocamentos diários, e antecipar as obras de forma a ser mais rápida, mais abreviada a sua execução. Fazendo boa parte do que vem sendo feito poderia ser feito à noite. Poderia ser assim, feito. Você ter tudo até meia-noite, adiantaria o prazo de madrugada. Se você for a SUAP, as empresas não funcionam de madrugada, né? E você teria os finais de semana, sábado e domingo, são contratos que podem ser vistos. Eu acredito que, mesmo não querendo infringir a lei trabalhista, mas muita gente não trabalha de final de semana. Não é infringir a lei trabalhista, apenas o custo seria maior. Sim. Mas o custo compensaria abreviar o sofrimento da população. Essa seria porque não é só quem está de carro que pode fazer. Não. Estou no carro, estou no ar-condicionado, estou sentadinho. Mas você imagina aí um desses ônibus sanfonados que cabe 150, 180 pessoas, todo mundo imprensadinho, feito sardinha. Precisa se pensar essa questão, o professor Fernando tocou num ponto, a questão do custo da obra, porque o poder público ele também tem uma série de limitações legais, de flexibilização de horários, de aumento do custo, de rever custo, antecipar obras que precisa ser pensado, né? Evidentemente, em nenhum momento o pensamento é piorar a situação da população, pelo contrário, é melhorar, né? E aos poucos a gente vai tendo uma outra configuração. Assim a gente tem trabalhado. O esforço é para que a gente não tenha a Arena Pernambuco não isolada do resto da cidade, mas que a gente tenha um sistema de transporte público coletivo que facilite o acesso à Arena Pernambuco e que facilite o dia a dia da população. A gente costuma dizer que Recife talvez tenha um maior legado entre as 12 cidades que estão sediando a Copa no próximo ano. Talvez Recife tenha um maior legado, um maior conjunto de investimentos. Ok. E será que a cidade do Recife, ou a região metropolitana se tornou pequena para os quase 1,5 milhão de veículos que circulam todos os dias? Bom, e o que pensam, né, esses motoristas, vocês vão ver daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta rapidinho. O ponto de vista de hoje está recebendo o Gilberto Pimentel, secretário executivo da Secopa, e Fernando Jordão, engenheiro de transportes e professor da UFPE. Em debate, o calendário das obras de mobilidade e o trânsito da região metropolitana. Vários dos nossos telespectadores enviaram para a gente a opinião, né, do que acha do nosso trânsito da região metropolitana principalmente. E as respostas são estressante, ruim, um grande teste de paciência, um verdadeiro caos, uma vergonha, sinta que é caótico, parece uma piada, tem gente aqui que fala assim, é desorganizado, é preciso se fazer algo, um absurdo, é péssimo. Então todas essas respostas estão na nossa página do Face, né? Qualquer um pode acompanhar, mas qual seria a alternativa? As obras virão, mas vão melhorar no futuro. Professor, tem uma saída para hoje? Para hoje, de imediato, é difícil. Mas o bom começo que o poder público poderia ter é se ele resolvesse fazer planejamento. Qualquer que seja a obra sem planejamento, pode ter certeza que é jogar dinheiro no mato.
E o poder público, já não é de agora, já de alguns anos atrás, deixou de fazer planejamento. E a segunda palavra que viria talvez melhorar a situação atual da população seria coordenação. Nós temos muitos órgãos, cada um faz um pedacinho e falta a coordenação. Por exemplo, a grande Recife consórcio, que veio evoluindo da ideia da criação da MTU, que já foi um grande avanço no sistema de transporte metropolitano, à época da criação da MTU, deixou Pernambuco como um estado de ponta em questão de transporte público de passageiro de região metropolitana. O grande consórcio veio para melhorar, para aperfeiçoar a ideia da MTU, mas ele não está efetivamente conseguindo fazer a coordenação do transporte nos 14 municípios da região metropolitana. Para você ter uma ideia, dos 14 municípios, apenas 2 são signatários do convênio, Recife e Olinda. Os demais, o próprio município de São Lourenço da Mata, que recebeu um grande investimento da Arena, ele não é signatário do convênio com o grande consórcio. Isso traz dificuldade de ordem de transporte clandestino, traz não priorização das vias onde circula o transporte público. A população reclama que o transporte público não é de qualidade, mas não é de qualidade, muitas vezes não é só por conta do veículo, é a própria infraestrutura, é a própria coordenação, é a própria sinalização que não dá prioridade ao transporte público. Então essa coordenação podia ser muito bem desenvolvida, porque tem pessoal capacitado, apenas está faltando o poder público puxar as orelhas de quem está à frente. Essa é a busca, né? Não é à toa que o atual governo tem um reconhecimento pelo sistema de monitoramento, né? Pelo estabelecimento de metas e a busca por essas metas, de priorizar aquilo que é estipulado como meta essencial. Evidentemente que é um aprendizado, né? Evidentemente que a gente tem situações diferenciadas entre os 14 municípios da região metropolitana, diferentes pontos de vista, então é preciso que haja essa coordenação. E aí o processo de modernização da gestão pública, profissionalização da gestão pública é um processo gradativo também. Então é um aprendizado, né? A Copa talvez tenha um dos grandes legados, as pessoas sempre que falam de Copa, falam que o grande legado da Copa é infraestrutura. Eu tenho uma opinião diferente, eu acho que a estrutura de governança é conseguir ter vários entes trabalhando em função de um prazo bem definido. Talvez esse seja o maior legado que a Copa venha prestar. Na realidade, a forma de se administrar, ela tem que mudar, porque senão o que foi feito vai ser feito passado a Copa. Ocioso. Pode ficar ocioso, pode se perder, pode não ter de recursos para a manutenção de tudo isso. Né? E aí vão ser mais de 2 bilhões jogados no lixo? Certamente não, Eliana. Se não houver uma continuidade, uma maneira nova de se pensar. Exato, que é um processo de amadurecimento da sociedade. Eu acho que, como eu falei anteriormente, esse conjunto de investimentos, com exceção da Arena, mas esse conjunto de investimentos, todas as obras, são obras essenciais para o dia a dia da população, não para a Copa do Mundo. A Copa foi simplesmente um motivador para que conseguisse ter o recurso e o prazo, né? O prazo apertado para a Copa do Mundo fez com que tivesse uma aceleração. Mas a duplicação da BR-408, o terminal integrado Cosme Damião, a Via Mangue, há quanto tempo a gente não escuta falar da Via Mangue? Agora as pessoas reclamam muito assim, por exemplo, foi inaugurado esse terminal, assim como tantos outros que já existem pela cidade. Mas é o ônibus que ainda não chega no horário, né? Você espera muito, é o ônibus que está lotado, ainda você continua tendo aquela imagem que é deprimente e que é uma falta de respeito com o usuário, com a população, de gente se imprensando para poder entrar, a porta do ônibus quase não consegue fechar. A obra em si não resolve o problema. A obra em si não resolve o problema. O que resolve é planejamento, a gestão, coordenação. Isso, o planejamento e a coordenação ainda estão faltando. Estão faltando. Inclusive, as próprias obras, a qualidade das obras, o próprio projeto, não é? É relatado que um dos acessos recentemente inaugurado para um terminal de integração, os ônibus têm dificuldade de circulação. Ora, como você faz um corredor de ônibus, onde o próprio ônibus, o próprio veículo vai ter dificuldade de circular nesse
nessa Por exemplo, nós infraestrutura. estamos aqui, é o governo do estado, qualidade. o terminal inaugurado em Olinda recentemente, Xambá. o Xambá, numa avenida estreita, né, que ela, você olhando, ela parece que tentou seguir os moldes da Avenida Conde da Boa Vista no Recife, mas não comporta. Ou seja, o simples aceno de quem vai fazer a obra não dá tranquilidade para a população de que vai ter aquele problema resolvido no curto prazo. Não é? Vai depender aí de tempo de execução da obra, vai depender da qualidade da obra, vai depender da concepção da obra. Então, tudo esse conjunto faz com que a gente diga que o poder público está precisando puxar o carro e apertar, evidentemente, esses pontos que ficam em aberto, sobretudo para nós técnicos do segmento da área de transporte. Gilberto, o governo, ou como bem está colocando o professor, não está mais preocupado com a conclusão das obras e a Copa do que com o agora, com hoje, a situação De forma da nenhuma. população? A grande preocupação é a operação, não é simplesmente entregar as obras. A entrega das obras é um marco importante, né, para que a gente tenha uma nova configuração urbana. Mas é porque a gente não sente isso no dia a dia, né? Verdade, A gente verdade. anda de carro pela cidade. As demandas elas são incessantes, Eliana, também. A gente precisa entender que a melhoria ela não é imediata. E o professor Fernando Jordão falou isso agora há pouco. A gente não vai ter uma melhoria imediata. E o governo não está se apresentando como o solucionador, o mágico de uma situação que, eu repito, é histórica. Exato. A gente Problemas tem, acumulados, né? exatamente, a gente tem uma necessidade de ter a execução das obras, a gente tem uma necessidade de ter uma revisão da operação desse sistema de transporte, e o governo se propõe a isso. O governo, durante todo o momento, o governo está disposto a discutir, a escutar. Vários projetos já foram modificados simplesmente porque se escutou. E isso o governo... Um deles a gente pode dizer que é o viaduto da Agamenon. Da Agamenon, esse, que, por graças a enquanto, Deus, esse está- projeto Isso faz parte de uma... está arquivado. Isso faz parte de uma gestão moderna, né, da gestão pública de uma forma geral. Não estou pontuando governo do Estado, prefeitura. quem foi, É mas- o poder público escutar a população. Escutar, na verdade, e absorver aquilo que a população diz. quer. Agora, Bom, Eliana, sim. no que o secretário está falando, eu gostaria de fazer o registro desse conjunto de obras, que vai importar em 2 bilhões, que tem um prazo antes da Copa para entrar em funcionamento. Eu destacaria um projeto que eu acho que não vai solucionar problema, mas tem lá o seu grande charme, tem o seu grande impacto educacional para a população, que é a navegação do Rio Capibaribe. Eu acho que o governo do Estado está de parabéns na hora em que propôs. Não é um projeto fácil que vai dar certo, não podemos dizer isso, mas tem sua dose de inovação, que eu acho que esse desafio talvez seja uma característica da gestão que o secretário está falando, e eu faço votos que dê certo, mas vai trazer benefícios, talvez não do deslocamento de A para B, como nós tecnicamente dizemos, mas por revelar o rio, a população. Incorpora um patrimônio Uma tão outra falado, tão dito que é o Rio preocupação. Capibaribe. Incorpora ao dia a dia da população. Talvez esse seja um que é dos grandes com o meio legados ambiente. de um projeto que tem uma grande interrogação, né, tem grandes riscos de vir a funcionar da forma como está sendo concebido, ou seja, ele incorporar a sua tecnologia para o transporte do público de passageiro do dia a dia. Do dia a dia. Veja, já que o secretário do Senhor colocou que é um governo que absorve, que gosta de ouvir a população, né? Os nossos telespectadores também mandaram algumas sugestões do que poderia se fazer. Quando se fala em andar de ônibus, o transporte público ou metrô, às vezes a gente só acha que o brasileiro só anda de ônibus ou metrô quando os que podem e os que vão à Europa, né? Mas tem muita gente aqui que, se tiver um transporte de qualidade, vai usar o metrô e vai usar o ônibus. Muito mais racional. Exatamente. Nós temos aqui, olha, como sugestões, a criação de rotas alternativas, né? Aí a gente entra em viadutos, em mais obras, alargamentos de vias e investimentos em transporte público de qualidade. A exemplo de uma maior frota de ônibus conjugados, confortáveis e com horários de passagem de partidas cumpridos, né?
Uma outra coisa assim, está difícil o crescimento desordenado e a falta de planejamento dá nisso. O transporte público seria, sem dúvida, uma das maiores saídas. Foi o que a gente colocou aqui. Uma outra sugestão, tem que ter em cada avenida e estrada faixas só para ônibus e outras só para veículos. Diminuir mais os sinais, porque sinal demais fechado atrapalha o trânsito. E ter uma rodovia só para motos e bicicletas. Essa, Eliana, é uma ideia que está... A Prefeitura de São Paulo está fazendo isso e com muito sucesso. A população ouvida em abril se colocou como 41%, salvo engano, a favor da criação dos corredores de ônibus nas avenidas. Hoje, recentemente, eles fizeram já 66% da população, porque viu que funciona, saiu do automóvel para ir para o ônibus, porque ele viu que o ônibus vai rápido e ele ficava engarrafado. Eu acho que essa é uma das grandes ideias que o governo do Estado poderia adotar aqui, sim. Exato. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu acho que o recado para quem está em casa valeu e foi dado. A gente, infelizmente, nós vamos ter que ter paciência, mas a gente tem que ficar de olho e poder cobrar, né? Estão aí as sugestões que foram passadas, vamos trabalhar de madrugada, vamos trabalhar aí final de semana para acelerar e não deixar a população sofrendo tanto nas nossas ruas e avenidas. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe também o seu recado em Ponto de Vista 4. Uma ótima noite, um excelente sábado, seja domingo para você e até o próximo fim de semana.